Preparados para março? Vem um mês forte aí, vamos estudar o mapa para ver o que a gente vai vivenciar através do céu que nos influencia as nossas marés, literalmente, internas, emocionais esse mês, tá? Então a gente tem o ciclo começando aí dia 2 de março, às 14h35, a lua crescente dia 10, lua cheia dia 18, lua minguante dia 25 e vamos até o final do mês, até o dia 31 nessa energia. No dia 1º de maio, a gente começa o outro ciclo da lunação de Áries, sendo que nessa jornada, no dia 20 de março, é quando o Sol entra no signo de Áries e realmente a gente tem agora o início do ano astrológico, né? Então a gente tem o início de 2022 efetivamente acontecendo no meio dessa lunação, tá? Eu vou fazer o vídeo da previsão do ano, que é a leitura desse momento, né, da virada aí para o ano, e aí eu gravo e deixo depois disponível para a gente também se preparar pelo que vem para frente, aí o que esperar, né, sobre o ano. Então, agora, esse ciclo de março, a gente está mexendo com o emocional. A gente tem Sol e Lua, Júpiter e Netuno, um grande estélio, né, que são conjunções, tudo no signo de Peixes. Acaba esse estélio, um último, né, que é o último planeta que efetiva todo esse movimento, é o próprio regente desse Peixes, é o Netuno. Então, é algo extremamente forte para essa energia que mexe com a nossa vulnerabilidade, com a nossa fragilidade, que mexe com tudo que a gente sente. Então, Júpiter, ele traz aí o aumento, a expansão, né, o crescimento de toda essa carga emocional, e o Netuno é o próprio mar da espiritualidade, da sensibilidade, né? Então é um tempo de chuvas, de enchente, de enxurradas, de tempestades, né? É algo que realmente vai ser comandado ali pelas forças das águas, fisicamente e internamente, né? As nossas marés vão ser muito mexidas e isso vai ser um grande desafio para os nossos sentimentos. Então é como se a gente estivesse realmente mergulhado no mar, com ondas frias, ondas quentes, momentos de calmaria, momentos de tempestades, mas esse balanço do mar vai ensinando a gente a navegar, né? Na verdade, esse balanço do mar, a gente precisa aprender a nadar, a lidar com esse inconsciente, a lidar com isso que é invisível, que é subjetivo, mas que nos toma totalmente, né? Então é a maré que sobe, a maré que desce, e as nossas emoções vão fluindo, né? E a gente vai sendo arrastado e levado. Se a gente não aprende a nadar, a gente toma caldo, a gente morre afogado. E o morrer afogado aqui, né, quando mexe na energia de Peixes, arrasta a gente para a culpa, arrasta a gente para baixo, arrasta a gente para a tristeza, para a apatia, arrasta a gente para a fuga da realidade, que a gente não consegue lidar com a dor da vida, né, e fica extremamente entregue. É um momento que a gente acaba, às vezes, caindo ali na desistência, né, e vai para uma depressão e se arrasta para um vício, se arrasta para um ópio, para dopar a dor que está sentindo, achando que a solução está nesse acabar com tudo, né? Então é um momento muito delicado e muito perigoso, que a gente precisa ter muita consciência, né, de tudo que a gente vai passar e observar de que forma vai acontecer para cada um. Então, tanto no campo coletivo, que a gente pode ver fenômenos da natureza, né, com as águas do mar, das chuvas, trazendo devassidões ali, né, e realmente causando vários estragos na nossa vida pessoal também, tá? A gente pode ser levado ali por uma grande de uma enxurrada. Até porque, para nós que vivemos no Brasil, né, esse mapa calculado para cá, para essa latitude e longitude, a gente tem ainda
caindo essa conjunção na casa 8, que é uma casa de Escorpião, dos reinos mais profundos das águas, de tudo que é psíquico, psicológico, o nosso emocional, que está ali nas profundezas dos nossos sentimentos, das nossas memórias, da nossa raiz, onde a gente guarda mágoa, onde a gente guarda os traumas, onde isso tudo desencadeia comportamentos que a gente vai ter como padrões que a gente não percebe, que se tornam inconscientes dentro das nossas relações. Então a gente tem algo que é difícil da gente conseguir enxergar com a consciência, é algo difícil a gente racionalizar. Isso toma a gente e a gente vai sendo levado, né, por essa energia que vai mexendo com os nossos sentimentos. Dentro desse mundo, né, psicológico, a gente vai ter o Sol, a Lua e Júpiter. E o Netuno já vai estar dentro da casa 9. Então, o Netuno ele vai estar levando para a forma como a gente entende o mundo, o que a gente enxerga disso tudo, né? Só que o Netuno em Peixes, ele trabalha muito a projeção, então a gente consegue enxergar fora o que a gente está sentindo dentro. Então, se o mundo interno está uma porcaria, a gente não vê solução fora. Não há lugar no mundo para ficar se dentro está péssimo, né? Então, a gente precisa fazer esse movimento de dentro para fora, né? Senão tudo que a gente vê na vida, a forma de enxergar, a forma de pensar, né, vai ficar extremamente nebulosa. Isso vai mexer muito com a nossa fé, porque essa energia da casa 9 mexe no que a gente acredita. Então é um mês extremamente espiritual, extremamente forte, mediúnico, para a gente se religar à fé, se religar a algo maior, a algo divino, né, a algo que nos conecte, que é algo que nos guie, né? E essa guiança vem através da nossa intuição. A nossa intuição vai estar extremamente poderosa, assim, mais que nunca. É um grande exercício para a gente aprender a lidar com esse sexto sentido, que todo mundo tem essa habilidade, essa capacidade, mas que uns têm mais facilidade e outros mais dificuldade de lidar. Pessoas muito céticas e muito racionais vão ter muita dificuldade de entender o que está sentindo, né? E aí fica preso numa grande confusão, que não consegue enxergar, esmiuçar, destrinchar por partes, porque só consegue sentir mergulhado no todo, né? E tem uma possibilidade da gente entender o que acontece por trás dessa realidade física, porque é como se o véu da cortina se abrisse para a gente captar, canalizar, né, entender que há algo maior que nos guia, né? Tem uma espiritualidade, nós somos alma, tendo uma experiência de desenvolvimento para o nosso crescimento na nossa vida prática, mas tudo que acontece tem um porquê a gente está passando, que é esse cenário espiritual por trás do véu, né, que vai guiando e conduzindo as situações para que a gente seja conduzindo a passar pelo que precisa para a lição de cada um, o crescimento de cada um, né? Então, é uma guiança, a gente está tendo um acompanhamento, uma proteção espiritual. Uma proteção espiritual não quer dizer que não vai acontecer nada com a gente, mas que acontece o que for melhor para a gente, né? E o melhor, às vezes, é difícil, é para a nossa lapidação, né, para o nosso crescimento, passar por certas lições que também são guiadas, assim como um pai ensina um filho, como a gente educa, né, a gente está sendo educado pela espiritualidade. Então, é um momento bem delicado, tá? Dentro dessa casa 8 aqui, psíquica, a gente ainda tem Saturno, né, junto aqui com Mercúrio e com Vértex, tudo em Aquário. Então, esses movimentos aqui, eles vão estar trabalhando o que a gente precisa mudar, a visão, a nossa forma de enxergar, a nossa forma de pensar, que precisa sair, né, daquela regra, daquele cabresto, né? Então a gente precisa entender onde a gente precisa mudar
dentro dos nossos processos psicológicos, dentro das nossas questões internas, para a gente conseguir virar uma chave que nos liberta para um outro movimento, para uma outra fase da vida, né? E aí, com o Vértex é onde as coisas, o destino, né, começa a se desenrolar. A partir desse momento de entendimento, a partir desse momento de consciência, né, que a gente consegue enxergar lá na frente possibilidades diferentes, não dá para voltar para trás, né? E esse movimento aqui faz um sexto, né, com o meio do céu. Então, tudo que a gente trabalha dentro ajuda a desenvolver a nossa força, a nossa coragem, a nossa imagem, a nossa individualidade perante a vida, perante ao mundo, perante a sua imagem pública, a sua vida profissional. Na verdade, é você pegando as rédeas da sua vida para começar o que é importante para você, né? E ainda nessa casa 8, trabalhando mudanças aqui, né, que precisam ser compreendidas, da onde que sai essa raiz. Não é simplesmente fazer isso, faço aquilo, né? A gente precisa entender a causa, então precisa ter um esforço de entender o comportamento humano, de entender por que a gente tem certos padrões, por que a gente age de certa forma, né? E a mente está ajudando a gente a fazer essa lição de casa para as coisas começarem a acontecer. Tá? E aí, com tudo isso em Peixes, logo em seguida, Peixes trabalha o perdão. É onde a gente deixa esse passado para trás, é onde a gente faz uma faxina interna, é onde a gente desce para esse lugar dentro de nós para limpar esse emocional de todas as mágoas, de tudo que nos acorrenta, de tudo que a gente precisa se libertar, de tudo que a gente precisa parar de arrastar, né, ou ficar condicionado. Então é como se tudo que a gente guarda, né, uma raiva, uma mágoa, não está envenenando o outro, está envenenando a nós. E aí a gente vai enxergar o mundo através dessa visão do que a gente tem guardado dentro da gente. O mundo não presta, tudo é ruim, não tem outra chance, né? Ninguém é digno. A gente vai tendo uma visão correspondente ao que a gente está sentindo dentro. Se a gente não consegue lidar com a gente não consegue lidar com nada. Quando a gente está nesse cenário da intimidade, o grande termômetro é se você consegue ficar sozinho. Se está tudo bem, você tem prazer, né, da sua própria companhia. Você consegue ficar sozinho sem ser uma fuga também, né? Para fugir de todo mundo, eu só consigo isolar o meu mundo e só entra quem eu quero, né? E afasto todo mundo que eu não consigo lidar. Isso também não é conseguir lidar, né, com essa solitude. Mas quando você também não consegue de jeito nenhum, né, ficar sozinho, você precisa estar com alguém, você precisa ter uma distração, você precisa olhar para a vida do outro, você precisa se ocupar com alguma coisa, porque você não tem paz, né, em sentir a si mesmo, é bem complicado, vai ser bem difícil passar por esse mês, porque esse mês vai fazer a gente olhar, trabalhar, reformar, reestruturar, mudar a visão, né, para poder se libertar dessas correntes do passado, entender essas causas, trabalhar ali a faxina desse emocional, né, de tudo que te prende em certas situações, que fica ali repetindo coisas do passado, repetindo padrões. Então a gente precisa limpar tudo isso, toda essa carga, né, que afeta o nosso psicológico, tá? Então não é uma coisa fácil, porque mexe com coisas que são inconscientes, com coisas que são da mente, mexe muito com a tristeza, mexe muito com a culpa, mexe muito com o entregar-se, né? O sentir dó de si mesmo, a vítima que fica reclamando, né? Que se sente extremamente fraco e prejudicado, né? Uma casa que também você percebe o que o outro desencadeia em você, né? O que o outro te faz. Então é uma casa de gatilhos, que de repente a culpa é do outro, enquanto a responsabilidade é do outro, eu não tomo as rédeas da minha própria vida, né? Eu sempre transfiro, eu
projeto essa visão de mundo, né? E tudo que eu tenho para resolver em mim, como eu não consigo encarar, não consigo perceber, não consigo admitir, né? Eu jogo e responsabilizo o externo. A culpa é do outro. Enquanto é a culpa do outro, eu continuo nos mesmos padrões psicológicos e eu vou passar sempre pelos mesmos problemas, os mesmos erros, as mesmas dores. Então, é difícil fazer esse trabalho, mas é um trabalho para a nossa saúde mental, né? Para a gente ter um chão, ter uma fundação. É um teste, uma aprovação. Na verdade, tudo que a gente passa sempre né? Através desses testes, a gente vai se conhecendo, a gente vai sabendo em que nível que a gente está, a gente vai se dosando, se medindo, digamos assim, qual o nível de evolução da caminhada, né? Se a gente consegue lidar melhor com alguma coisa ou não. Então, assim, vai ser um grande teste psicológico e emocional, né? Então, é importante ter centramento, é importante ter consciência, é importante ter ajuda, né? Buscar ajuda, buscar terapia, buscar acompanhamento, buscar religião, buscar o que for necessário para te ajudar a passar, né, por esse caminho, por essa travessia. É como se a gente tivesse entrado no mar e a gente só vai pegar ali essa viagem, né, aportar quando a gente chega do outro lado, se a gente chega. Né? Então, realmente a gente precisa tomar muito cuidado com essas águas, tá? Ainda aqui, né, a Lua, o Sol, o Júpiter aqui ainda estão fazendo um trígono com a Lua Negra, que está em Câncer, reino das águas de novo. Né? É um aspecto positivo, é o melhor aspecto, então está ajudando a gente a limpar os apegos, está ajudando a gente a limpar a nossa frustração, está ajudando a gente a lidar com a carência, com o que nos falta. É uma oportunidade da gente limpar o nosso coração, tá? O ascendente vai estar em Câncer, tá junto com a roda da fortuna, tá junto aqui, né, com a lua negra. Então a gente tem assim um potencial muito grande em relação ao aprendizado do amor, tanto por Peixes, tanto por Câncer, né? A gente está aprendendo a amar. E esse amor começa dentro, né? Então, o que a gente sente de amor é o que a gente vai transbordar para o mundo. Se essa água está contaminada, se essa água está poluída, se essa água está seca, está pouca, né, está escura, é isso que a gente vai transbordar para o mundo. Se a gente consegue limpar e essa água ficar cristalina e essa água se preenche o nosso coração, a gente transborda amor. Né? E o que a gente doa e transborda para a vida é o que a gente vai receber de volta. Então, é um movimento da gente poder perceber, né, qual é a medida, qual é o nível, né, qual é a pureza dessa água, qual o sentimento, qual o nível de amor que a gente sente dentro de nós, tá bom? Então, aqui a gente tem esse aspecto da lua negra que é um grande potencial, mas muitas vezes é um ponto de insatisfação. Não aguenta mais ficar segurando um passado, está extremamente frustrado, tapando o buraco por causa do medo, da carência, por um medo de ficar sozinho, né? Então, é uma oportunidade da gente realmente soltar de algumas prisões, de algumas escravidões aí, né? Romper algumas correntes e liberar muita coisa, tá? Dentro ainda dessa casa 9, a gente tem o Quirón aqui em Áries, a gente está trabalhando, né, uma correção, uma ferida a respeito de como a gente enxerga a vida, né, perceber que a grande projeção que a gente coloca e que isso mexe a respeito do que a gente acredita, de quem nós somos, confiar em si mesmo, tá? Da autoestima, né, do que você quer. Aqui na casa 10, na vida pública, na sua imagem, nós estamos passando por mudanças, né? Esse Urano aqui em Touro rompe, liberta,
justamente, né, tudo que a gente sente dentro. Então, quando a gente deixa as coisas irem, quando a gente trabalha esse perdão, quando a gente deixa o barco fluir, né, a gente se liberta de vários processos, de vários apegos, e acontece uma mudança pública, acontece uma mudança na nossa imagem, acontece uma mudança na nossa vida, né, às vezes profissional, tá? E aí a gente tem na casa 7 algo muito importante também, que é a Vênus, Marte e Plutão, tudo em Capricórnio, que estão numa grande conjunção num estélio também, né, ainda encerrando esse processo com Plutão, que é a grande transformação, que é uma grande virada de chave, uma oportunidade da gente ir em busca com força de vontade atrás do que a gente quer e transformar as coisas, transformar valores, transformar relações, transformar a vida financeira, transformar o que a gente quer, transformar tudo que a gente tem de mais importante. Então é uma oportunidade de encerrar um capítulo, né, e recomeçar e renascer das cinzas, e tá numa casa de relacionamento, né? Então são relacionamentos que estão se reestruturando, é a nossa forma de se relacionar que é com mais compromisso, com mais seriedade, né? É em Capricórnio, com mais responsabilidade, e isso tem um trígono com o nó do norte aqui na casa 11. Então ajuda a gente a ter uma estrutura social, né, reconstruída, mais confiável, mais firme, mais sólida, mais segura, a partir do momento que a gente transforma realmente os nossos objetivos. Essa transformação, ela tem a ver da gente não estar escravo a situações que a gente não deseja. Então, às vezes, a gente está preso num relacionamento que é nocivo, a gente está preso num emprego que adoece, que faz mal por causa do dinheiro, a gente está preso em situações que são estruturais para a nossa vida, que não é qualquer coisa, né? É uma coisa muito forte, e essa prisão, né, que a gente se coloca nesse contrato, nesse acordo, nessa relação, nessa parceria, né, isso aqui causa, de certa forma, né, esse puxar para baixo dos nossos sentimentos, né? Só que é uma escolha que a gente fez, e a gente está tendo a oportunidade esse mês de perceber, né, esse movimento do qual é o nosso desejo, o que a gente quer da nossa vida, que é genuíno, que vem do nosso coração e que é realmente o desejo da nossa alma, né? Não algo que foi porque as pessoas queriam, porque eu achava que era o que esperavam de mim, porque o que eu achava que a sociedade espera, que o emprego espera, o que os outros vão pensar, o que os meus pais desejaram, o que o meu marido quer, o que a minha esposa manda, tipo, tudo que a gente projeta e espera dos outros, né, e isso vai massacrando porque não é o nosso caminho. Então é uma oportunidade da gente rever a forma de se relacionar, os acordos, os contratos que a gente tem na nossa vida, né, para que isso se reestruture a partir do contexto coletivo, né? Quando cada um reestrutura e vai para o seu próprio caminho, a gente vai arrumando a casa coletiva também, né? Vai cada um entrando no seu lugar. Só que não é uma questão simples, simplesmente mudar de rumo, porque a gente precisa se enfrentar, precisa enfrentar esse psicológico, precisa enfrentar os próprios medos, precisa enfrentar, né, os seus padrões, as suas memórias, o seu emocional, e aí é onde acontece a grande virada e a grande chave, mas, né, a custo de muito teste ao longo desse mês. É isso, gente, é um mês, assim, extremamente forte, tá? Para a gente realmente se enfrentar nossos paradigmas, entender as nossas grandes causas, né, que estão lá guardadas na nossa infância, na nossa alma, nas nossas lembranças, né, e por que a gente toma certos comportamentos na vida e como que a gente muda isso, né? Então a gente precisa fazer essa investigação para libertar, né, alguma coisa, não deixar ser arrastado por essa água que nos leve para um lugar aí de projeção, de cegueira, onde a gente perde o bom senso, onde a gente perde a coragem de enfrentar a vida e se entrega.
tá? Então a gente está às vésperas aí e no meio desse ciclo a gente vai virar o ano, então a gente vai estar com essa energia espiritual comandando as coisas para a gente entrar realmente no ano de 2022. E aí depois, quando chegar próximo ao dia 20, a gente faz o estudo do que é essa virada do ano, né? Mas só para ter uma ideia, tudo isso vai estar influenciando a virada para 2022 e a gente vai ter uma continuação dessa caminhada desses últimos anos, né, que tem sido cada vez mais fortes. Nós estamos só em fevereiro e o bicho já está pegando, né? Então se preparem que para a gente entender as mudanças que a gente precisa fazer, a gente precisa ir lá nas nossas profundezas e a vida vai nos levar para lá, tá bom? Fiquem com Deus, aprendam a navegar. Um beijo.